Enquanto havia uma terra totalmente arrasada e infrutífera, Thorfinn observava e ao mesmo tempo caminhava. Mas quando essa terra começa a crescer e as coisas começam a ser construídas, uma nova vida nasce e um novo objetivo floresce. Vamos para mais esse episódio de Vinland Saga. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Vinland Saga. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando nessa obra maravilhosa. E esse episódio foi simplesmente incrível, onde tivemos a analogia das plantações e construção da sua plantação com a própria vida do Thorfinn e como isso pode servir para a nossa própria vida. Esse episódio foi cheio de ensinamentos, e não só ensinamentos para o Thorfinn, como até mesmo para mim, e eu gostaria muito de comentar aqui junto com vocês. Antes de mais nada, já vou agradecer a todo mundo que está deixando aquele famoso like. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando e comentando esses vídeos aqui no canal. E bom, sem mais enrolação, voltemos para esse episódio. Começando o episódio com o Einar e o Thorfinn tentando tirar todas as raízes ali daquelas árvores que eles acabam cortando, porque eles têm que tirar tudo por completo para poder arar uma nova terra, para poder construir ali uma plantação e colher o fruto dessas plantações, e aí então eles comprariam de volta a sua liberdade. E é então que eles estão se esforçando pra caramba, porque eles não têm cavalos para ajudar eles a tirar aquelas raízes de árvores, aqueles pedaços de tronco assim que ainda sobram ali na árvore. Então é aí que eles têm que puxar e vão fazendo força, se esforçando demais, e na realidade eles precisam de um cavalo. Mas o Thorfinn ainda não está muito animado, ele não tem muita vontade ainda de viver, então ele não vê sentido em pedir um cavalo, porque vão ser-lhes negado mais uma vez. Principalmente porque o Thorfinn sabe que os servos do Ketil não vão emprestar os seus cavalos para ajudar meros escravos. Mesmo assim, o Einar ele continua insistindo e ele vai lá pedir ajuda da galera. Fala assim, ó, dá um cavalo aí, a gente precisa de ajuda para poder arar a terra e tudo tal. Pelo menos para tirar os cotocos lá de árvore. E aí os caras falam, ó, vocês são meros escravos, a gente não vai dar nada para vocês, esses cavalos ficam aqui e eles estão muito ocupados. Na verdade, os cavalos não estão ocupados, eles não querem dividir nada, até porque se eles dividirem algo, eles acabam, entre aspas, perdendo também. E por que eu estou dizendo que eles acabam perdendo? Bom, simplesmente porque todos eles querem manter os seus bens e riquezas que eles adquiriram, assim como o Sverkel, o pai do Ketil, menciona no episódio mais pra frente. Vocês podem notar que em todas as vezes eles tentam se manter apenas naquele clubinho onde eles estão, ou seja, manter a sua riqueza para não perder, não levantar concorrência, por exemplo. Eles não querem que outra pessoa concorra com eles, como o Thorfinn e o Einar, porque eles podem se tornar também servos. Não é só porque eles são estrangeiros ali ou porque eles são escravos, mas sim porque eles querem manter aquele status onde eles estão. Por isso eles acabam não ajudando, mas o Einar e o Thorfinn vão andando e tudo, vão até o fim praticamente da fazenda, e um velhinho acaba escutando eles. E esse velhinho chama eles e fala assim, ó, posso emprestar para vocês um cavalo. E esse velhinho realmente vai emprestar, é claro, em troca de trabalho, e por isso o Einar e também o Thorfinn vão ajudar esse velhinho na plantação dele, tirando pedras, cortando madeiras, trazendo água e tudo mais. Então esse velhinho Sverkel parece ser um carinha bonzinho, porque ele vai emprestar de fato um cavalo, e aliás, um cavalo muito forte. Esse mesmo cavalo eles conseguem ali arar a terra, preparar sua terra ali para começar a crescer, para transformar ela em uma terra frutífera. E tem outro detalhe, a gente percebe que o Einar é o ponto de mudança também no Thorfinn, porque é ele o personagem que vai ficar ao lado dele, o motivando a falar, pô velho, vamos tentar a nossa liberdade, vamos buscar a nossa liberdade, ainda há saída, a gente ainda consegue ser livre para fazer alguma coisa diferente. E embora o Thorfinn ele não saiba muito bem os seus objetivos, ele é levado por essa onda, principalmente porque ele está num estado totalmente neutro, uma neutralidade que ele ainda não carrega esse objetivo, mas ele já tem uma noção de que ele quer continuar vivendo. Então ele praticamente paga pra ver o que pode acontecer ali com o Einar. Tanto que o Einar, se ele fosse um cara totalmente deprê, desmotivado, pessimista, você pode ter certeza que o Thorfinn continuaria na mesma eternamente.
E é então que o Sverkel acaba emprestando ali os cavalos, e um dos caras ali acabam vendo eles e fala assim, ó, de quem vocês pegaram esse cavalo? Vocês roubaram, né, seu safado? E aí eles falam assim, não, a gente pegou emprestado do velhinho, o velhinho careca que tá lá e tal, o velhinho tá acabado, mas pediu a nossa ajuda e a gente pegou aqui o cavalo emprestado pra ele. Não só isso, como também um arado, uma construção ali que fizeram para que ajudasse nas plantações. E aí os caras percebem que realmente eles pegaram emprestado do velhinho, que o velhinho é uma pessoa muito difícil de lidar, dificilmente ele conversa com os outros e tudo, vive totalmente isolado e sozinho, e nesse meio tempo também o Thorfinn começa a aprender um pouquinho mais sobre ter uma fazenda, cultivar as coisas, principalmente porque o Einar é um profissional, ele sabe do que ele está falando, ele conviveu o tempo inteiro ali numa fazenda, sabe reconstruir uma fazenda do zero. Então o Thorfinn acaba aprendendo com tudo isso, e é então que eles vão lá para a casinha do velhinho, e quem estava lá discutindo com o velhinho era simplesmente o Ketil. O Ketil estava discutindo com o seu pai, o Sr. Sverkel. E aí eles estavam discutindo, eles falam que eles não pensam igual e tudo, o Ketil acaba indo embora, porque ele queria cuidar, entre aspas, ali do seu pai, porque o seu pai não ficasse vivendo sozinho, e uma outra pessoa que acaba dormindo ali na casa do Sverkel é o próprio Cobra, o Cobra que antes estava dormindo e que a gente viu ele com um velhinho. Bom, é esse mesmo velhinho, ele vive lá sempre lendo, parece que o velhinho deixa ele conviver com ele, porque o Cobra é mais filho do que o próprio Ketil. E é aí então que nós temos uma parte super interessante na conversa do Cobra com o Sverkel, onde o Sverkel fala que a riqueza ela só traz infortúnio. E ele fala muito bem sobre a própria ambição humana e como quando o seu objetivo é apenas adquirir mais e mais e mais coisas, acumular cada vez mais e mais riquezas, isso pode trazer infortúnio. Por quê? Funciona assim, gente. Nós todos somos ambiciosos. Em certa medida, ninguém vai conseguir ser zero ambicioso. Você sempre procura um objetivo e uma ambição. E é isso que o próprio Vinland Saga trabalha nesse momento. Porque o Ketil, ele deixou-se levar pela própria riqueza, cada vez tendo mais, mais, mais e mais. E quanto mais você tem mais medo também de perder tudo que você adquiriu. Porque todo o fruto do seu trabalho, todo o fruto do que você fez até hoje, você acumulou durante esse tempo todo. E aí quando você olha para esse fruto sendo desperdiçado, perdido de alguma forma, você acaba querendo buscar mais de novo. Quando você gasta dinheiro, você quer juntar mais dinheiro para conseguir mais e mais coisas. O ponto do Sverkel não é que todos deveriam ser miseráveis ou então que todos não deveriam buscar a riqueza. É claro que todos deveríamos ter a ambição de buscar a riqueza, buscar coisas boas para a nossa vida, até certa medida, só que isso não pode ser o único foco da sua vida. Ter mais e mais e mais e mais apenas acarreta numa vida totalmente sem sentido. A riqueza não vai te trazer a verdadeira felicidade. Ela pode te dar a viagem que você quer e tudo, pode te ajudar a alcançar muitos objetivos. Isso é verdade, o dinheiro faz isso. Mas aí que vai o ponto do Sverkel. Quando você foca apenas em acumular, e quando você não usa isso para que a sua própria vida tenha um crescimento, você acaba se afundando e não crescendo de fato. Você acaba matando ali na raiz a árvore que tanto você estava construindo. Então eu vi muito dessa forma, e principalmente com o paralelo que a gente pode fazer em uma terra arrasada que era a vida do Thorfinn, uma terra toda destruída, e tinha lá uns cotocos ali, tinha algumas coisas que atrapalhavam para que a vida do Thorfinn voltasse a florescer. E essas coisas vão acontecendo a partir do momento que ele conhece o Einar e ele entende que ele pode continuar vivendo, que ele tem um motivo ainda para viver, que ele ainda quer viver no fundo do seu coração. E é então que aquela terra arrasada, que depois ele vê crescendo aos poucos, e ele fala, poxa, até pouco tempo atrás essa terra aqui estava toda acabada. E mesmo que tenha passado um tempo, tanto que sua barbinha ali cresce, ele prende o cabelo, a gente percebe uma mudança no próprio Thorfinn. Porque ele vem daquela terra arrasada, não arrasada assim de detonada e tudo, mas uma terra que não tinha nada, e agora ela vai crescendo com várias plantações ali, onde eles vão construindo juntos, tanto ele quanto o Einar. Ele começa a ver a sua própria vida crescendo e como ele está amadurecendo com esse tempo todo. Não é à toa que o Einar chama ele de bebê
ter crescido. Não é só por ele não ter noção sobre o que é uma plantação, porque ele nunca conviveu nessas possibilidades, né? Onde ele vivia era muito frio, lá na Islândia e tudo. Só que o ponto essencial aqui é que ele tinha uma terra arrasada dentro do seu próprio coração e ele vai crescendo com ela. Só que ao invés de crescer apenas buscando, vamos conseguir ser ricos, buscar nossa liberdade, depois ficar rico pra caramba, usar as pessoas como escravos e tudo mais. Não, ele não tem um pensamento desse. Ele tem um pensamento de que ele está evoluindo, ele está amadurecendo a sua vida e sua árvore vai começar a crescer, sua plantação vai começar a crescer conforme a sua própria vida, que estava numa terra arrasada, totalmente neutra, agora começa a nascer ali algumas sementes. E graças a essa conversa do Sverkel, ele começa a compreender que a riqueza também não é tudo, mas sim que uma vida boa, uma vida em paz, uma vida onde você, mesmo vivendo o comum, você ainda consegue viver algo incrível, conhecendo pessoas ao redor do seu caminho e não só isso, aprendendo a construir novamente uma vida onde estava totalmente destruída por toda a tempestade, ou seja, todo o seu passado. E aprendendo também com o próprio Sverkel, que tem uma visão um pouquinho melhor assim do que o Ketil, ao que me parece, principalmente porque no próximo episódio parece que o Ketil, ele vai mostrar que ele é um mão de ferro, ou seja, ele é um cara que maltrata os escravos até certa medida, e não sei até qual medida na verdade. Vamos conhecer um pouquinho mais esse personagem e o porquê o seu pai discorda dele. Acredito que o pai dele discorda do seu modo de pensar, e ajudar o Einar e o próprio Thorfinn é um dos motivos dele mostrar para o seu filho que ele não deveria estar fazendo o que ele estava fazendo. Até porque, por todo o medo que o Ketil tem de perder tudo que ele tem, ele paga altos tributos para o rei Haroldo, e esse rei Haroldo, ele meio que protege para que não venham muitos bandidos ali querer roubar ali as suas terras, né? E por isso que só vem uns ladrão mequetrefe, onde o Cobra e o restante do pessoal consegue proteger de boa aquela fazenda que é enorme. Então, muito interessante esse episódio, gente. É um modo assim muito legal assim de pensar de Vinland Saga. Dá pra refletir muita coisa e como a gente pode construir a nossa vida às vezes do zero, quando a gente pensou que tava tudo acabado, quando a gente tava muito mais velho e tudo. Eu tenho na minha faixa dos meus 31 anos, eu acredito que eu não vivi uma parte da minha vida, não só pelo transtorno de ansiedade, mas por outros motivos também, mas que hoje eu vejo que eu posso mesmo mais velho construir algo diferente. E é isso que eu fico pensando quando eu assisto Vinland Saga, que eu deveria tentar construir assim como o Einar. Eu devia ter esse otimismo igual ele, de tentar buscar a minha própria liberdade, se é que vocês me entendem. Então eu achei algo muito interessante, que eu fiquei bem reflexivo sobre. É algo que eu venho pensando há muito tempo, de tentar coisas novas e tal, experiências novas, mesmo que eu não tenha condição, pelo trabalho duro eu vou tentar chegar em algum lugar. Então, putz cara, muito legal Vinland Saga, mais um episódio sensacional e me fez refletir acerca dessas coisas. Gostaria de saber a opinião de vocês, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo episódio, aguardo vocês na próxima segunda. Fui, valeu!